Olá, tudo bem? Todo mundo se cuidando? Eu espero que sim, né? Como a gente já sabe, esse tempo não é um tempo de férias, né? Mas é um tempo para gente se prevenir, né? E prevenir as demais pessoas de sofrerem, né, com o coronavírus e essa doença continuar se espalhando no nosso país. E a nossa escola, né, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, né, o grau técnico, teve uma ótima opção que foi conversar com os instrutores, né, para a gente passar, para que nós passássemos o conteúdo para vocês das aulas que nós daríamos presencialmente de forma virtual, né, online, seja gravando um vídeo, uma live, enfim, para que vocês não perdessem, né, os dias de aula e também não perdessem nada em conteúdo. Para quem não faz parte dessa turma que está recebendo esse link, que é a Rádio 04, eu gostaria de avisar que eu me chamo Camila e eu sou professora de informática básica da Grau Técnico Barreiro e esse vídeo é destinado aos alunos de radiologia, a turma 4 de radiologia da manhã. Bom, na nossa última aula nós estudamos um pouco, né? Nós vimos sobre o Word. Inclusive, depois eu quero continuar algumas coisinhas com vocês do Word que a gente ainda não viu. Mas hoje é dia da gente falar sobre o PowerPoint. O que é o PowerPoint? É o nosso gerador de apresentação de slides. Mas como assim? Bom, imagine que lá quando eu era criança, né, quando talvez vocês eram criança ainda, quando a gente ia apresentar um trabalho, a gente comprava aquele monte de cartolina e espalhava pela sala e cada um ia apresentando o seu cartaz. Nessa nossa nova geração, nessa atualidade, onde que tudo é digital, né, em algum determinado momento, a Microsoft, a mesma empresa, né, que criou o Windows, a Microsoft foi desenvolvendo, né, os programas que hoje a gente conhece como parte do pacote Office. E o PowerPoint é o programa que nos auxilia nessas apresentações de trabalho, né? Seja de um trabalho escolar, um trabalho profissional ou qualquer outra coisa que seja interessante para você ter uma apresentação de slides. Então, nós vamos começar a conhecer ele hoje, né? Nós vamos ver o conteúdo da nossa aula de PowerPoint nesse vídeo. Mas eu quero dizer, antes da gente continuar, que vocês vão precisar fazer as atividades da apostila, que eu vou falar logo mais à frente, mas além disso, vocês vão precisar de um computador. E aí, se você não tem um computador na sua casa, não tem um notebook, tenta providenciar aí para fazer essa atividade, as atividades, né, dessa aula até a segunda-feira. Não se esqueça que segunda-feira, né, no próximo dia 22, deixa eu conferir aqui, dia 23, é a nossa data limite, pelo menos até então, né, para vocês entregarem todas as atividades, tanto a desse vídeo quanto a do próximo, que será sobre Excel. Bom, então vamos lá. Talvez você não tenha PowerPoint na sua casa, então eu vou dar uma opção para vocês, ao menos para fazer essa aula. Vocês vão abrir, né, o nosso querido Google Chrome e vão pesquisar por download do Office, ok? Quando vocês pesquisarem por download do Office, provavelmente dos primeiros resultados vai ter essa opção aqui. Experimente gratuitamente Microsoft Office 365 ou 365. Quando vocês clicarem nele, ele vai dar a opção de vocês baixarem, né, fazer o download desse programa para teste durante um mês, né? Experimente um mês gratuitamente do nosso PowerPoint. Não só do PowerPoint, né? O pacote inteiro, incluso o Word, né? O Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive. Esses são os que estão inseridos nesse pacote. E aí você vai conseguir fazer essas atividades e ainda vai ter mais alguns dias para continuar usando eles, se vocês gostarem. Depois vocês podem adquirir, né, a licença para poder ter esse programa no computador de vocês. Uma outra opção, caso vocês não queiram fazer com Microsoft, mas aí vocês vão precisar se adaptar, é usar o nosso LibreOffice. O LibreOffice é um software livre, não sei se vocês vão se lembrar, mas numa das nossas primeiras aulas, na primeira ou na segunda, eu acho que foi na segunda aula, eu comentei sobre, quando eu estava falando sobre os sistemas operacionais, que eu disse sobre o Windows, o macOS, eu comentei sobre o Linux e disse que ele é um software livre. Vocês lembram o que é um software livre?
Alguns 5 dias para pensar aí. Então, um software livre é aqueles programas que você não precisa pagar para utilizar eles, né? Não precisa pagar pela licença. O software livre, vocês podem modificar, né? Se tiver conhecimentos devidos para isso, distribuir, enfim, você pode usar ele à vontade. E nós temos algumas opções, né, de programas alternativos ao Office da Microsoft. Um deles é o LibreOffice. O LibreOffice, se vocês digitarem aqui, né, LibreOffice, nos primeiros resultados vocês vão ter desse pacote. Ele é totalmente gratuito e ele também vai ter, né, algumas opções. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Que é, olha, o Writer, o Writer ele substitui o Word, o Calc, né, que substitui o Excel. E se eu não me engano, o Impress é o que substitui, né, exatamente, o Impress é o que substitui o nosso PowerPoint. É lógico que a interface, né, todo esse visual que vocês têm aqui nessa tela, né, vai ser diferente, né, do Office, mas os recursos são bem parecidos e é uma possibilidade. Talvez você vai gastar um pouquinho mais de tempo para descobrir onde está cada coisa e talvez vai ter algumas diferenças de atalho, mas dá para se virar. Então é uma opção. Uma outra opção gratuita também é o BR Office. O BR Office também tem os substitutivos deles, ok? Aqui, ó, do OpenOffice, né? Deixa eu ver. O OpenOffice. E aqui tem o BR Office. Acabo de ver que, na verdade, se eu não estou enganada, o LibreOffice é o antigo BR Office. Não sei, agora eu fiquei um pouco confusa. OpenOffice, vamos ver aqui. OpenOffice. Ok, OpenOffice. O LibreOffice é o que era o BR Office, né? A outra alternativa é o OpenOffice, ok? Ele tem um código aberto, então vocês conseguem utilizar ele de forma gratuita também. Mas eu desconfio que ele não tem, né? Tem a versão aqui em português, mas talvez não seja tão completo quanto o LibreOffice. Eu sempre utilizei, né, o pacote Office ou o LibreOffice, então eu não sei dizer ao certo ainda como é o OpenOffice, tá? Eu já ouvi falar dele, mas eu não conheço suficientemente para poder dizer como vai ser a experiência de vocês. Mas você já tem as duas opções aí, né? Baixar uma versão gratuita do Microsoft ou usar o LibreOffice, beleza? Então vamos lá, vou fechar aqui. Aqui temos a nossa interface, eu coloquei até essa imagem aqui do grau técnico, né, para deixar bem claro que essa aula é do grau técnico Barreira, hein? A gente vai ver, né, o nosso PowerPoint, mas antes eu quero também dizer mais uma coisinha para vocês. Esse notebook que eu estou usando, ele tem uma versão do Windows diferente daquelas que nós temos em sala de aula. Aqueles que nós temos em sala de aula, a interface dele, o visual dele é característico do Windows 7, né? Esse Windows que nós temos aqui é o Windows 10, em uma das versões mais atualizadas. Então aqui nós temos a barra de ferramentas, ela é um pouquinho, né, diferente da barra de ferramentas que nós temos no Windows 7, mas as principais coisas, como eu já comentei em sala, não costumam mudar com as versões que vão surgindo, né? Exceto no Windows 8, que foi muito diferente, as demais versões elas seguem um padrãozinho, onde que o botão iniciar está aqui, né, à nossa esquerda, a gente consegue ver toda a lista de programas e tudo mais, e aqui do lado direito, onde nós temos a data e a hora, né? A gente consegue ter um calendário, mudar o volume, né, do nosso fone de ouvido, né, que é o meu caso aqui hoje, e por aí vai. Aqui nessa versão a gente já tem a nossa barra de pesquisa direto na nossa barra aqui da nossa área de trabalho, né? Nossa barra de ferramentas. Bom, então a gente vai clicar no iniciar e vamos procurar, né, pelo nosso PowerPoint. Nessa versão eles são organizados por letra, né? Então aqui no P a gente tem o PowerPoint. A segunda opção, claro, seria digitar aqui no pesquisar, né, por PowerPoint, ele vai aparecer lá. É esse que tem este ícone. Na versão que vocês tiverem, né, talvez for mais antiga, esse símbolo vai ser um pouco diferente, mas geralmente é nessa cor e tem um pezinho desenhado nele.
assim como o Word, né, e o Excel, Word azul, Excel verde. Ok, aqui nós temos a nossa página de apresentação, que segue o mesmo padrão dos nossos outros programas do Office, né? A gente tem a página inicial, que é essa daqui. Nós temos novo, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai criar um novo arquivo. Abrir, né? Para abrir um arquivo já existente. Aqui fica a nossa lista de recentes. Aqui em cima, né, nós temos a apresentação em branco, assim como no Word, nossa página em branco também está aqui, né? Documento em branco. Mais aqui à direita, onde também tem escrito mais temas, se a gente clicar aqui, nós vamos ver algumas opções de apresentação de slide já feitas, né, visualmente, já organizadas, onde você só precisa trocar o texto para poder utilizá-lo. Porém, como nós queremos conhecer do PowerPoint do zero, né, considerando que nós não sabemos nada, então nós vamos usar a apresentação em branco, que é esse daqui. Mas para voltar naquela página inicial, é só clicar aqui, ok? Ou seja, ele vai estar aqui. Então a gente já clica nele, porque nós vamos utilizá-lo, né? Ok, ele está pedindo só para fazer um login aqui, na minha versão, mas eu vou tirar para não atrapalhar a nossa aula. Essa aqui é a primeira imagem que nós temos, né? Onde aqui em cima nós temos a barra de nome, né? Apresentação 1 significa que o seu arquivo ainda não foi salvo. Lembram que no Word da opção aparece escrito documento 1? E quando você se renomeia, eu geralmente peço para salvar com o nome de vocês, ali em cima muda e aparece o nome? Pois então, no caso do PowerPoint, a gente sabe que não está salvo quando está escrito apresentação 1, a menos que você tenha salvo com esse mesmo nome, claro. E aqui do lado tem o nome do programa que a gente está utilizando. Como eu estou usando uma versão logada, né, ou seja, que está sincronizada com a minha conta do Outlook, né, no caso do Hotmail, ele está aparecendo o meu nome aqui. Então, se vocês não aparecerem, não tem problema, isso é apenas um detalhe. Também tem essa opção aqui de salvamento automático, para a gente não ter que ficar salvando toda hora, ficar lembrando de salvar. A gente arrasta essa bolinha aqui, ó, aperta. Opa! Aperta aqui pra, mas eu vou ter que fazer o login, né? Essa bolinha vem para cá e ele vai fazer esse salvamento automático. No meu caso, eu já tenho o hábito, né, de salvar os arquivos à medida que eu vou utilizando. E eu recomendo que vocês também criem esse hábito. Não acostumem-se com programas que têm salvamento automático. Lógico que é um recurso bom, porque se você esquecer em dado momento ou desligar antes que você salvasse, né, você já tem ele salva ali. Mas eu recomendo que vocês criem o hábito de, enquanto está utilizando qualquer programa que seja, de ir salvando para não correr o risco de utilizar um programa que não salva automaticamente e ter algum problema, né? Depois disso. Continuando aqui, nós temos a nossa barra de ferramentas, né? Aqui nós temos algumas abas, a barra de arquivo, aqui onde a gente volta para a página inicial, a opção de salvar, né? Salvar o arquivo pela primeira vez. Se você quer fazer uma cópia com outro nome ou com alguma pequena diferença, a gente usa salvar como. Se precisar imprimir, é aqui. Se precisar compartilhar, né, vai necessitar de internet, é por aqui. Exportar, caso você precise salvar em PDF ou algum outro arquivo, você também pode utilizar aqui. Voltando, aqui nós temos a página inicial e aqui a nossa barra de ferramentas do PowerPoint. Bom, aqui nessa área de transferência ele tem essa opção de colar caso você já tenha alguma coisa copiada, uma imagem ou texto. Eu acho que eu comentei com vocês que nós temos a área de trabalho, que é essa daqui, e que no computador também tem a área de transferência, uma área que a gente não visualiza, mas onde o conteúdo que a gente copia fica ali aguardando em stand-by, né, em espera para poder ser colado no programa que você quer, no espaço que você quer colar. E aqui ele já tem essa opção direto. Logo depois nós temos um botão de novo slide, né? Geralmente ele tem esse desenho aqui. Nas outras versões é um pouquinho diferente, mas fica nessa mesma posição. Se eu clicar aqui diretamente, ele vai criar um novo slide que ele entende que é o que eu vou utilizar. Por quê? Aqui no primeiro, ele tem essa parte aqui que é para a gente inserir um título. A gente clica, né, e consegue inserir um título. E aqui, clique para adicionar um subtítulo, a gente consegue escrever um subtítulo, né, para a nossa página.
Então, aqui seria... Opa, tô digitando muito mal, mas foi. Então, essa primeira aqui seria, na verdade, como se fosse uma capa, né? A primeira página da nossa apresentação. Então, quando eu clico aqui somente nesse mais, ele vai criar o que ele entende que seria o próximo que eu iria utilizar, que no caso é o que tem, né? O nosso título e o texto, né? A gente vai começar o texto, colocar informações. Porém, nem sempre é isso que a gente realmente quer. Então, aqui, ó, onde está no slide, a gente tem uma setinha que a gente pode apertar e ele vai dar outras opções de layouts, ou seja, de visual, de divisão, né, de organização dessas páginas. Então, a gente tem o slide de título, que é aquele que eu comentei agora há pouco, né, que geralmente quando a gente abre o PowerPoint já é ele que está lá. O de título e conteúdo, que é esse que vocês estão vendo aqui abaixo também. Cabeçalho da sessão, dividida em duas partes, com título, comparação, né? Quando vocês tiverem que fazer uma apresentação que tem que comparar uma imagem com a outra, uma situação com a outra, esse que é o ideal. Somente com título, talvez você vai inserir alguma coisa, uma imagem ali direto e não precisa da caixa de texto. Então a gente só usa o título em branco, que não tem nada, conteúdo com legenda e imagem com legenda. Essas são as opções que nós temos, ok? Beleza! Aqui nós temos umas outras opções nesse sentido também, tá? Layouts aqui que eu mostrei por aqui, tem como colocar por aqui também. Ok, aqui mais na frente, onde está essa seção de fontes, segue a mesma ideia do que nós vimos lá no Word. Mudar a fonte, né? Mudar o tipo de letra tá aqui, mudar o tamanho de letra. Lembrando que a gente não precisa, nós não precisamos usar somente as opções de tamanho que estão aqui. Nós podemos digitar um tamanho que não tem, né? Por exemplo, ele está vindo aqui de 2 em 2, né? 12, 14, 16. Eu posso usar um 13. Essa letra 13 vai existir. Mas aí, como ela não está aqui nas opções já pré-definidas de tamanho, é só digitar. E aqui é a mesma coisa, aliás, um pouquinho diferente, né? A gente não vai conseguir colocar uma fonte que não tenha nessa lista, mas ao invés de ficar rolando essa barra para procurar aquele nome que a gente quer, a gente já pode digitar ela aqui direto. Vamos supor que eu quero, né, a Times New Roman, que é uma das fontes que são aceitas pela BNT, Arial e Times New Roman. Por que eu estou mencionando isso de novo? Porque no trabalho final vocês também vão precisar disso. E eu tenho que falar o trabalho final para vocês, não posso esquecer. Vamos lá, aí é só digitar Times New Roman, ele já aparece ali. Não preciso nem digitar a palavra toda, aí é só apertar Enter que o meu texto vai ser modificado. Aqui no caso, inclusive, se eu começasse a digitar, ó, ele já está indo no tamanho que eu predefini antes. Então, nem sempre vocês precisam selecionar o texto para depois mudar, né, a letra ou o tamanho. Vocês podem fazer essa modificação antes, tá? Vocês podem fazer essa modificação antes. De começar para já ir todo naquele padrão, tá? Aqui nós temos o N, né, de negrito, o I, de itálico, S de sublinhado. Nessa versão aqui mais nova, nós temos a opção de sombra de texto e temos o taxado que a gente também vê ali no Word, ok? Aqui é o distanciamento das letras, né? Eu tenho como colocar as letras mais justinhas, mais próximas ou mais afastadas, né? Muito justo, justo, normal, afastado, muito afastado, ou personalizar esse espaçamento das letras. Aqui é aquela mesma função que tem no Word, em que eu posso trocar, né, alguma palavra minha, que está toda no minúsculo, direto para o maiúsculo. Deixa eu voltar aqui. Vamos supor, né? Aula de informática. Aí, foi. O computador está um pouquinho lento, mas é só esperar um pouquinho que vai acontecer, tá? A gente seleciona aqui, né? A letra está minúscula. Vamos supor que eu quero colocar informático todo maiúsculo. Aí, para eu não ter que apagar, colocar o fixa, né? Ou o caps lock ativado para escrever todas as letras maiores, eu posso selecionar o que está minúsculo e vir aqui colocar a opção maiúsculo. Perfeito, né? Economiza tempo, praticidade, muito mais. Ok, continuando. Aqui nós temos a opção que é semelhante a um marcador de texto, né? Aqui ele tem o nome de realce de texto. Mas sabe quando você tem um texto e na vida, né, real, digamos assim, não digital, né? Na vida do pegar nas coisas, né? Você tem um texto lá, aqui é o meu roteirinho para eu não esquecer de falar nada.
tem um texto e você quer grifar uma coisa que é muito importante para você não esquecer. Geralmente a gente pega um marcador de texto, vai lá e marca, né? Geralmente os mais comuns são aqueles amarelos, aqueles verdes fluorescentes. Então, essa é a ideia do realce de texto, é fazer a mesma coisa que a gente faz ali no papel, ok? Geralmente ele vem com esse desenho aqui de um marcador de texto, né? E a cor amarelinha embaixo. Aqui do lado onde nós temos um A e esse vermelho embaixo, é para mudar a cor da fonte, certo? Aqui nos parágrafos a gente segue o mesmo padrão do hoje que você já conhece. Alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita, ou seja, o texto vai começar escrito da direita para a esquerda, né, que é o modo oriental de se escrever, de leitura, e o justificado, né, que ele vai pegar todo o texto e vai adaptar para ficar com as duas laterais iguais. Aqui nós temos a opção de uma coluna, duas colunas ou três colunas, e se quiser, né, tem como colocar mais. Os marcadores, né, que seria, geralmente a gente utiliza para tópicos. E também tem a opção de marcadores com números, né, quando a gente vai citar alguma situação, né, 1, 2, 3, por aí vai. O espaçamento entre linhas, nesse caso, ele vai aumentar uma linha, o espaço entre uma linha e outra, ou diminuir um espaço de uma linha entre outra. Nesse daqui, ele vai modificar a distância de uma letra da outra. Sabe quando a letra está muito coladinha, fica até ruim de ler? Então, é isso que ele vai fazer. Então, são coisas diferentes. Aqui é o espaçamento de letra e aqui é o espaçamento de linhas. Esses são os principais que vocês precisam saber aqui do parágrafo. Alguns já conhecem, eu fiz questão de repetir, porque pode ser que alguém não tenha ido na última aula, né, de Word e não tenha visto isso. Aqui já nós temos uma situação um pouco diferente, né, porque essa parte de fonte de parágrafo, ela é praticamente a mesma, né, no Word, no PowerPoint, no Excel e nos demais programas. Aqui nós temos uma opção de formas e nós já vamos começar por ela. Para isso eu vou apagar o slide. Antes eu preciso dizer uma coisa. Se nós observarmos, essa tela que nós temos aqui, chamada de slide, é como se fosse o nosso papel em branco para a gente se divertir e fazer o que quiser. O Word, ele segue um padrão, né, que a gente clica lá e ele já vai inserindo de cima para baixo. Lógico que a gente pode justificar esse alinhamento, mas ele é especificamente para texto, ainda que a gente consiga colocar a imagem. O PowerPoint, ele é como se fosse um papel mais livre, tanto que nós não temos, né, réguas aqui em volta, como no Word a gente tem. Então, é um pouquinho diferente a nossa situação aqui. Inclusive, para inserir texto, nós temos que inserir uma caixa de texto, caso já não tenha, né, como é o caso dessa daqui, que já estava, mas a gente não consegue inserir um texto aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico, não acontece nada, é uma área em branco. Só vai acontecer aqui, porque aqui é uma área de texto, específico para isso, aqui é uma outra área de texto. E a gente consegue aumentar e diminuir essa área de texto, é só vir alguma dessas bolinhas, ok? Aqui ele vai aumentar ou diminuir na diagonal, da mesma forma aqui nessas outras laterais, horizontal, vertical, ok? O mesmo serve para imagens. Vou respirar um pouco, né? Tô falando muito rápido, espero que esteja dando para acompanhar. Mas o bom de vídeo é que dá para pausar e voltar, né? Mas eu preciso lembrar que eu falo muito rápido. Ok, então, como nós temos essa área muito livre, um erro grande que as pessoas cometem na hora de fazer a apresentação de slides é de não alinhar uma coisa com a outra. Mas nas versões mais novas do Office, né, do PowerPoint, essa daqui é o 2013, se eu não me engano é o 2013, né, a gente consegue fazer esse alinhamento, apesar de não ter régua. Por exemplo, aqui eu tenho duas caixas, certo? E essa caixa é menor do que essa, tanto em altura quanto em largura. E eu quero alinhar as duas aqui para ficarem na mesma distância, né, da borda aqui dessa minha folha imaginária, né, para para a caixa de texto, né, nosso slide para a caixa de texto. Quando eu clico aqui, e aí essa é a maneira de mover as coisas, ok? Atente-se, porque isso é uma coisa que geralmente quando a gente vai fazer, quando a gente está aprendendo a usar o PowerPoint, a gente não se atenta e fica nervoso porque parece que não está arrastando. Se eu clicar aqui no meio, eu não consigo arrastar, porque ele está no modo de edição de texto. Lembra que esse cursor que está aparecendo aí na tela, esse aqui que é um tracinho assim, com dois tracinhos, um em cima e um embaixo, na horizontal?
Esse é para edição de texto. Então, quando ele está aparecendo, significa que tem como editar um texto por ali. Quando não tem como editar um texto, ó, ele não aparece, fica, né, o nosso cursor normal, que é essa seta. Quando a gente se aproxima de um texto, ele aparece essa barra, ok? Então, quando está assim, eu não consigo mover, porque aqui ele está no modo de texto, mas o que ele vai fazer é selecionar o texto. Então, como que a gente move essa caixa? Beleza. A gente vai pegar o nosso mouse, vai se aproximar dessas linhas. Tá vendo que a caixa é feita de uma linha pontilhada que indica, né, o limite da nossa caixa, o limite de texto que cabe ali dentro? Então, a gente pode clicar, né, nós vamos clicar nessa caixa. Observa que quando ele está no modo de edição, ele está com uma linha pontilhada. Quando a gente seleciona a caixa, quando nós realmente selecionamos a caixa, ela fica com a linha inteira, né, não fica mais tracejada. Esse cursor que está aparecendo agora, que é como se fosse um mais com setinhas na ponta, esse é o cursor de mover. Geralmente esse cursor de mover é o mesmo em todos os programas, mesmo que não seja da Microsoft, é meio que padronizado isso, então fica a dica aí. Então, nós conseguimos com o botão esquerdo do nosso mouse clicar e arrastar, tá vendo? E aí é assim que eu movo as coisas no PowerPoint, seja caixa de texto ou de imagem, beleza? Por enquanto eu tô só mostrando pra vocês como funcionam as coisas, daqui a pouquinho a gente vai fazer o exercício, tá? Então continue prestando atenção aí. Mas se alguém quiser ir tentando, né, fazer a mesma coisa em casa já, fica à vontade também. Continuando. Quando a gente pega essa caixa de texto, nessa versão do Office, ele mostra um alinhamento para nós, né? Ele dá uma orientação de alinhamento. Esse tracejado vermelho que está aparecendo no meio aí, indica que a minha caixa de texto está bem centralizada no meio do meu slide. Se eu quiser centralizar com a caixa de cima, como eu tinha comentado, mencionado antes, né, da borda, dessa borda aqui, né, à esquerda, para a caixa de cima, que é essa daqui, ó, o que eu tenho que fazer? Selecionar minha caixa, clicando com o botão esquerdo sem soltar, eu vou arrastar. Quando aparecer o tracejado vermelho, ó, se não aparecer, é porque não está alinhado com o de cima. Apareceu a linha tracejada, pronto, eu estou alinhada, né, essa caixa com a caixa de cima. Como é uma caixa de texto, ela é transparente, não dá para visualizar isso, mas quando nós estivermos mexendo com formas, vai ficar mais claro isso, tá? Bom, se quiser deletar a caixa de texto, a gente seleciona como se fosse mover e aperta o delete, ok? Vai apertando delete em todas as caixas. Tem que selecionar, né, Camila? Pronto. Agora nós temos uma página que não tem nada. Aqui do lado esquerdo nós temos como se fosse nossa linha do tempo, onde vai mostrar a miniatura de tudo que está desse lado direito, vai mostrar aqui desse lado esquerdo. Então, se eu estou clicado, né, se está clicado o slide no número 2, ele vai me mostrar o slide 2. Se eu clico no número 1, vai mostrar o slide 1. Certo? Para adicionar slides também é possível fazer isso por aqui. A gente clica com o botão direito, né? Lembrando, botão esquerdo a gente usa para selecionar as coisas, botão direito para ver um menu de opções, né? Então, aqui tem a opção de recortar, copiar, duplicar. Se eu quiser fazer um outro slide igual a esse, eu posso vir aqui, duplicar, excluir e inclusive fazer um comentário. Como que é essa questão do comentário? Vamos supor que vocês estão fazendo um trabalho em grupo. Na verdade, vocês vão fazer um trabalho em grupo. Mas vocês não vão se reunir pessoalmente. Vão fazer tudo online. Né? Isso é muito comum hoje em dia. Então, normalmente, a pessoa vai lá, começa a fazer esse slide. E ela manda no e-mail para os colegas para eles conferirem se está tudo certo, se alguém quer fazer alguma alteração. Se essa pessoa que enviou esse e-mail é a responsável por alterar o slide, e mesmo que ela não seja responsável por uma questão de educação, a gente não vai simplesmente lá apagar o que a pessoa fez. Nós vamos primeiro, né, mencionar para os nossos colegas o que a gente acha que deveria ser feito de alteração antes de fato fazer a alteração. Ou orientar que alguém faça a orientação. Então aqui é onde a gente escreve, né, no comentário. E aqui eu posso escrever, por exemplo, eu acredito que devemos aumentar um pouco o tamanho dessa letra. Gente, eu não estou no meu computador, então eu estou estranhando
esse teclado. Na verdade, cada hora eu trabalho com teclado, né? Vou ficando doidinha. Então, quando eu faço isso, né? Eu escrevo um texto, dou um enter, pronto. Foi colocado aquele comentário. Tá vendo? E aí alguém pode vir aqui abaixo e responder. Ou até mesmo se eu quiser acrescentar mais alguma informação aqui abaixo, né? E também acredito que podemos colocar um fundo mais claro. O que vocês acham? E aí, né, as outras demais pessoas podem vir aqui comentando, vai ter, né, uma sessão de comentários, ok? Mesmo se eu fechar aqui, vai aparecer esse balãozinho que está indicando que tem um comentário, algum comentário foi feito ali. É lógico que na hora de apresentar não vai aparecer esse comentário, mas na hora que a gente está fazendo, né, quando estamos fazendo, é só clicar ali e ele vai abrir a parte de comentários, ok? E se eu quiser apagar o comentário, é só clicar ali naquele xizinho. Vou mostrar de volta para vocês. Tá vendo? Eu clico nesse X, né, de fechar, que no caso aqui é de apagar. Então, lembrando, a gente vem em cima do slide, clica com o botão direito do mouse e nós vamos ter todas essas outras opções, certo? Nesse meu caso, eu quero excluir o meu slide, para a gente ficar só com esse aqui limpinho, que nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Mas antes eu vou parar um pouquinho para beber água e a gente volta, né? Então eu vou dar uma pausa. Enquanto isso, você dá uma pausa aí também na sua tela, vai beber uma água, vai no banheiro, vai respirar, porque eu sei que você ouviu muito a minha voz, já deve ter ficado cansativo. Então vamos dar uma pausa e a gente volta já fazendo uma atividade. Prepara seu computador aí que você vai precisar. Já voltamos. Pronto, já bebi minha água, já fui no banheiro. E você, tá preparado? Vamos lá, vamos começar a nossa primeira atividade, certo? Então você vai deixar o seu slide da mesma forma que o meu. Mas eu acho que eu vou fechar o meu PowerPoint e abrir de novo pra gente começar do zero. Pode ser? Então vamos lá. Fechando. Não vou salvar, né? Porque eu abri só pra mostrar a vocês algumas coisas sobre ele. Na nossa página inicial, né? Porque nós vamos ver outros menus que a gente tem ali. Então, certo, vou pesquisar aqui PowerPoint para andar um pouquinho mais rápido. Nesses primeiros 30 minutos de aula, só relembrando, nós vimos algumas informações importantes sobre essas aulas, né? E como funciona o nosso PowerPoint e onde a gente pode, né, obter, né, um Office ou o LibreOffice, né, que é a versão gratuita. Então, primeira coisa, a gente abre o nosso PowerPoint, vai estar nessa página inicial, nós vamos clicar na apresentação em branco, que é essa primeira opção, certo? Vai ter esse slide, mas nós vamos usar um slide totalmente branco. Então, nós vamos aqui, ó, em branco, certo? Para não precisar de criar um novo slide e apagar o antigo, a gente pode vir só no layout e mudar o modelo que a gente quer, ok? Vocês vão observar que às vezes vai aparecer, se vocês estiverem conectados, né, vai aparecer já algumas sugestões aqui de como fazer cada tipo de slide, tá vendo? Bem legal. Vocês podem clicar e já usar no jeitinho lá. Então vamos aqui no em branco, certo? Porque a gente vai fazer uma coisa diferente. Alguém gosta de desenhar? Espero que sim, porque agora a gente vai desenhar, hein? Mas vai ser mais fácil do que pegar um lápis e um papel e fazer isso à mão livre, né? Como a gente costuma dizer. Aqui na nossa página inicial, na nossa barra de ferramentas, nós temos uma opção chamada Formas. Nós vamos fazer um desenho. Quando a gente clica aqui em Formas, tem as últimas formas, né? As usadas recentemente. E nós temos uma seção de linhas, certo? Uma seção de retângulos, uma seção de formas básicas, inclusive alguns desenhos, né? Tem um smile, né? Um coração, um trovão, um sol, lua, nuvem, uma caixa, um mais, por aí vai. Uma seção de setas largas, né? Que aqui em cima nas linhas a gente tem umas setas fininhas, que tem umas setas com maior destaque. Formas de equação, né? Matemática, mais ou menos, por aí vai. Fluxogramas, estrelas e faixas, textos explicativos, né, como se fosse um balão de conversa, e botões de ação,
um player, retroceder, home, por aí vai. Nós vamos usar formas básicas, tá? A forma que nós vamos usar é a elipse, ou círculo. Então, a gente clica nela, né, para selecionar e então podemos utilizar. Quando nós clicamos em alguma opção, né, dos programas do Office, vamos falar especificamente, né, do PowerPoint, que aparece esse cursor, que é o mais, tá vendo? Ele está indicando pra gente que nós conseguimos desenhar, em que nós vamos ter que fazer um movimento para aparecer essa forma e indicar qual o tamanho que nós queremos, a altura, a proporção. Então, vamos lá. Nós vamos usar o botão esquerdo, né, o de selecionar, e segurar. Nessa versão, o mais até aumenta. Beleza, eu estou segurando ainda. Quando eu arrasto para baixo, tá vendo? Ele me mostra, esse azul, ele está mostrando, enquanto eu não soltar, ele está mostrando como vai ficar quando eu soltar. Então, aqui nós temos um oval na horizontal, né, que foi na vertical, e um círculo. Se eu quiser que ele fique um círculo proporcional, tá vendo? Em que eu aumento e diminuo e ele permanece um círculo, é só apertar a tecla Shift, ok? Shift, vira um círculo, sem Shift, fica totalmente livre. Fica mais difícil fazer um círculo sem o Shift, né? Aqui tá bem próximo, mas pode ser que esteja errado. Aí, ó, tava um pouquinho errado. Sem Shift, com Shift, ok? Nós vamos desenhar, segurando o Shift, uma elipse. E aí eu solto, quando eu solto ele fica assim. Depois nós vamos trocar as cores, eu vou mostrar onde é. A gente pega esse círculo, vem aqui na metade, tá vendo que ele tá dando, mostrando pra gente essas opções de alinhamento? Tô pedindo para vocês trazerem na metade, só para praticar essa questão do alinhamento mesmo, que ele não vai ficar aí não, tá? Ok. Aqui, se eu clicar no Shift e apertar as teclas de cursor, né, esquerda ou direita, ele vai aumentando e diminuindo também, tá? Vou apertar o Ctrl Z aqui para voltar pro normal. Certo? Certinho. Então, eu quero arrastar ele um pouquinho aqui, né, para frente, beleza? Nós vamos precisar de outro círculo desse. Então, a gente já selecionou, né, sem selecionar, selecionado. Vamos apertar um Ctrl C de copiar e um Ctrl V para colar. E agora nós temos outro círculo, ó. E nós vamos alinhar. Ó, agora a gente vê que está alinhado, certo? Ok. Nós vamos em formas novamente e agora nós vamos pegar a forma de retângulo. E nós vamos desenhar um retângulo, mais ou menos assim. Beleza? Ok, desenhado. Agora nós vamos desenhar outro retângulo, um pouquinho menor. Assim, ó. Ou a gente também teria a opção, né, vou mostrar pra vocês, de pegar esse, ó, Ctrl C, Ctrl V, né, colar, colocar aqui na frente e depois reduzir, né, apertando Shift para ficar proporcional. Tá vendo? A gente poderia fazer assim também, é uma boa opção. Mais um retângulo, a gente pode copiar e colar de novo, mas dessa vez a gente precisa de um retângulo mais estreitinho. A gente pode colocar ele mais ou menos aqui nessa metade que sobrou. Beleza? E mais um retângulo. Vamos lá. Agora, a gente colocou um retângulo assim na horizontal. Alguém consegue imaginar o que a gente está desenhando? Será que é um cachorro? Será que é um caminhão? O que será isso, hein? Agora nós vamos fazer mais um retângulo. Não acabou os retângulos. A gente vai desenhar um retângulo em cima desse retângulo. E ele tá dando a opção ali de alinhamento pra gente, certo? Soltei. Ok. Aonde vai dar esse monte de retângulo? Ok, nós vamos desenhar mais um retângulo. E vamos copiar e colar esse retângulo. Será que vai caber, hein? A gente pode arredar um pouquinho isso. A gente seleciona e aperta o cursor para a esquerda. Mas não apertem o Shift. Se apertar o Shift, ele vai diminuir tudo, tá vendo? Então, você só apertem o cursor, seleciona tudo e aperta o cursor para arredar, tá? Para arrastar.
mas como bons mineiros, né, arredar. Vou arredar aqui um pouquinho para a direita também. E eu vou descer um pouquinho isso aqui também. Ok, e vou descer, mas vou deixar para descer tudo junto, para ficar na mesma altura. Observem uma coisa, gente, se a gente vir só até a metade aqui, ele não seleciona, né, essas duas partes. A gente tem que vir com a seleção além da forma para poder pegar todas as formas, ok? Se a gente for só até um pedacinho da forma, ela não vai ser considerada como selecionada, tá vendo? Eu tenho que vir até o final dela. No caso aqui são as duas, então tem que vir até o final das duas, certo? E aí eu alinho aqui e alinho mais um pouco aqui. Nós vamos precisar de mais 4 bolinhas. A gente pode selecionar as duas. Para selecionar duas, o que a gente faz? Clica na primeira, aperta o Shift e clica na segunda. A gente vai ter duas formas selecionadas de uma vez. A gente aperta um Ctrl C e um Ctrl V. Temos mais 2 bolinhas. No nosso caso, rodinhas. Deixa eu arredar aqui um pouquinho, arrasta um pouquinho para ficar no meio. Aperta Ctrl V de novo, que ainda está na nossa área de transferência, aquelas mesmas bolinhas. E vamos até o final. Ok, agora nós temos as nossas 6 rodinhas. Eu acho que já dá pra ver o que a gente está fazendo, né? Bom, vamos precisar agora de um retângulo de novo. Nós temos que ligar essas caçambas, né? Então, a gente vai desenhar aqui um retângulo. E quero que fique na mesma altura. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu lá. Outro retângulo. Ok. E por último, nós vamos nessa nuvem pra gente usar de fumacinha. Que tal, hein? Desenho lá. Esse símbolo aqui, gente, tá vendo? Essa seta arredondada, ela indica que a gente consegue girar uma forma. E aí é só clicar com o esquerdo também e fazer um movimento, tá vendo? Pra girar. Deixar um pouquinho inclinado assim. Ok. Bom, tá tudo azul, a gente precisa mudar as cores e também tem formas que estão em cima de outras que não deveriam estar. Por exemplo, esse retângulo é acima daquelas 2 bolinhas, né? Eu acho que essas rodas têm que vir para a frente. Então, o que a gente faz? Vamos selecionar essa forma do retângulo que está acima e vamos enviar ela para trás. Aqui no PowerPoint ele trabalha com camadas, então a gente consegue colocar coisas uma na frente das outras, né? Diferente do Word, nós conseguimos fazer isso. Formas em cima de formas, imagens em cima de caixa de texto e por aí vai. E pode virar uma verdadeira bagunça, então nós temos a opção de reorganizar quem fica na frente do quê. Então a gente seleciona o botão direito em cima da forma para termos mais opções. Aqui a gente vai ter o enviar para trás e o trazer para frente. Ele está dando a opção trazer para frente porque a gente tem esse outro retângulo aqui que está na frente dele. No nosso caso a gente quer enviar para trás porque as nossas bolinhas estão para trás, né? Com cores isso ficaria mais fácil de ver. Aqui a gente vê as opções. Quando eu clico recuar, ele vai atrás só uma bolinha, tá vendo? Vou apertar um Ctrl Z aqui. Ó, recuar. Vai só uma forma, certo? Quando eu clico na opção enviar para trás, ele já vai atrás de todas as formas que tiver na frente dele, aliás, colocar todas as formas que estão atrás dele para frente, né? Que no caso aqui o retângulo que a gente viu para trás. Certinho? Então vamos colocar cor nisso aqui, dar um pouquinho de vida, né? Vamos lá. Inclusive, eu acho que para ficar bonitinho igual esse aqui, a gente pode modificar ele depois. Mas primeiro vamos colorir para não fazer confusão. Quando a gente clica numa forma, observe aqui em cima, ó, nós temos página inicial, inserir, design, transição, animação, apresentação de slide, revisão, exibir e ajuda. Esses são, né, os nossos opções de menu. Mas no PowerPoint, quando não só no PowerPoint, mas aqui, né, nós estamos falando dele, quando nós fazemos alguma ação específica em que tem mais opções, mas somente para aquele tipo de ação, aparece um novo menu. O que eu estou querendo dizer? Aqui nós estamos usando a ferramenta Formas. Ele tem um menu específico das formas, porém ele não fica fixo aqui, porque imagina, né? Teria que ter vários outros menus para cada ferramenta que precisa ter um menu específico. Então, quando a gente seleciona, esse menu aparece, que é o formato de forma. Geralmente ele é o final
da nossa barra de menus, tá? Então, a gente vai clicar aqui no formato de forma. Pronto. Aqui, inclusive, ele tem mostrando algumas formas, tem a opção de editar a forma, mas isso é mais avançado, a gente vai pular, tá? Aqui nós temos algumas opções de cores já predefinidas, algumas com sombra, com degradê, com sombra que dá um efeito de relevo e por aí vai, tá? Mas o que nos interessa nesse momento é esse preenchimento de forma, tá? A gente seleciona nele e aqui a gente consegue escolher a cor. Tá vendo quando eu vou passando o mouse, ele já vai me mostrando como que vai ficar? Ok, então a gente vai lá e seleciona a nossa forma, a nossa cor, né, para a nossa forma. Certinho? Ok, agora nós vamos colocar uma outra corzinha aqui. Posso colocar um vermelho mais claro, uma outra cor. Vou colocar esse laranja. Aí, quando a gente coloca cor, olha como é que fica bem mais fácil de ver o que tem que ir para trás e o que tem que ficar na frente, né? Aqui, ó, agora que eu coloquei o amarelo, eu consigo ver que essa forma está na frente dessa bolinha, não deveria estar. Então, a gente pode selecionar, colocar e enviar para trás. Por que ela estava na frente? Porque ela foi desenhada por último, né? Essas bolinhas foram desenhadas primeiro. Ok, aqui a gente vai mudar a cor também. E aí, vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem, tá? Pode ir alterando aí. Que eu vou alterando o meu aqui. Fazer ele todo assim, nessa corzinha. Entre vermelho e amarelo. Certinho? Se nós observarmos, essas formas elas têm um contorno, tá vendo? Tem um tracejado azul em volta dela. No amarelo dá pra ver melhor do que no vermelho. Observem aqui. Nós temos a opção de tirar esse preenchimento de forma. É só clicar logo abaixo de preenchimento de forma. Aliás, tem como tirar o contorno de forma. Logo abaixo do preenchimento de forma, nós temos a opção contorno da forma, ok? Quando nós clicamos aqui, tem a opção sem contorno. Aí, tá vendo que ele tirou? Vou colocar de novo para vocês verem, ó. Com contorno. Tá. Achei que o Ctrl R ia funcionar agora, que eu ia refazer. Deixa eu botar o formato de forma. Sem contorno. E aí vocês escolhem, né, como prefere, se com contorno ou sem contorno. Que a gente pode selecionar tudo, ó, e vir cá, ó, e já colocar sem contorno em todos de uma vez, caso você queira tudo sem contorno. Mas vamos supor que você quer um contorno, mas não aquele azul, né? Você quer uma outra cor. Você seleciona, vem contorno da forma e escolhe o contorno que você quer. Eu vou colocar um contorno preto, para parecer um desenho mais de criança, sabe? Prontinho. Eu quero que, tá vendo que essa ligação, ela tá em cima? Eu posso diminuir ou posso colocar essa mesma ideia de estar em cima, mas como é uma ligação entre um e outro, né? Acho que faz mais sentido ficar assim, menorzinho. Aí a gente ajusta os tamanhos, né? Como eu mostrei, que a gente ajusta na caixa de texto, né? Se eu quiser modificar na horizontal, ou na vertical, ou né, movimentar o posicionamento, o grau, né, de posicionamento, quantos graus. Beleza, vou modificar também a minha janelinha, colocar ela branquinha, a minha fumacinha de, opa, tô na opção errada, nossa fumacinha, pretinha, cinza, né, bem escuro, as nossas rodinhas de ferro, bom, cinza bem escuro também. Aí a gente pode selecionar todas, né, vão ser todas a mesma cor, ir lá e selecionar. Ok? E aqui, colocar uma cor também. Deixa eu ver que cor que eu vou colocar. Cinza também. Cinza um pouquinho mais claro. Aí. Pronto, nós temos o nosso trenzinho. Tem alunos que se empolgam tanto que eles vêm aqui, ó, e já começam a colocar um sol e vai lá e coloca uma outra nuvem. Teve uma aula que eu fiz isso, eu desenhei uma pessoinha aqui dentro, né, com círculo e fui fazendo. Vocês podem ficar à vontade para poder desenhar do jeito que vocês quiserem. Ok? Vou terminar só isso aqui para a gente terminar a nossa primeira atividade. Vou deixar uma nuvem na frente, uma outra atrás. Aperto Shift para diminuir essa nuvem de trás. E aí a gente troca a cor, vou mudar a rotação para não ficar igualzinha a outra nuvem. Nuvem geralmente é branco, né?
mas a gente pode colocar um cinza clarinho aqui, porque senão não vai aparecer. Tá vendo? A gente coloca esse... É quase um branco, né? E os contornos estão de azul. Como a gente vai usar um contorno preto e tudo, a gente troca, que é o preto também. E colocar esse sol amarelo, laranja. Acho que vou colocar ele laranja para poder diferenciar do nosso trenzinho. Aliás, eu vou colocar o sol amarelo e vou mudar essas cores, esse amarelo do trenzinho para laranja. Eu acho que vai ficar melhor. Aí é só selecionar as formas que a gente quer trocar, né? E vem lá e coloca a cor que a gente quer. Beleza, essa foi a nossa primeira atividade de hoje. O que nós fizemos, né? Nós fomos na página inicial, na parte de formas, e fomos desenhando, né? Fizemos um desenho basicamente usando a forma de retângulo, né? Às vezes fazendo mais quadrado, mais retangular, os círculos, e o que a gente usou de diferente, mas que o desenho já é pronto, né? Mais fácil até do que desenhar um retângulo, foram essas nuvens, né? E o sol, que a gente tem aqui junto em formas, né? Tá lá na opção de formas básicas. Aqui, ó, dá pra fazer um roxinho do nosso coleguinha aqui. E aí, eu quero que vocês façam esse trem e fiquem à vontade para usar a criatividade para colocar mais coisas nesse desenho. Teve gente que fez montanha com casa, fez a estrada de ferro. Eu, às vezes, fico impressionada com a criatividade de vocês, mas isso é muito legal. E eu vou olhar essa atividade, hein? Esse arquivo vocês têm que enviar para mim por e-mail, ou se não, me mostrar em sala de aula na segunda-feira, logo no início do horário, ok? Na segunda-feira ou dia que nós formos ter aula novamente. Por favor, não deixem de mostrar, porque, lembrando, né, todas as nossas atividades vale ponto. E esse daqui está inclusa, né, na pontuação da aula de PowerPoint, que eu vou trazer para frente. Ok, chega de inventar, né, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Nós já temos 50 minutos de aula, mas já vimos bastante coisinha aqui. Ok, criado isso, nós vamos continuar. Eu não vou pedir para vocês criarem um novo arquivo para poder facilitar e deixar tudo num arquivo só para ficar mais fácil a gente ver tudo que vai ser feito. Então não vai ficar um slide muito bonito não, porque a gente vai usar vários recursos nesse mesmo arquivo, né? Mas vamos continuar aqui para sermos mais práticos. Mas antes de continuar com a próxima atividade, vamos salvar logo esse arquivo antes que aconteça alguma coisa e a gente perca, né? Então salva o seu aí também, enquanto eu salvo o meu. Arquivo, salvar, procurar, né? Ele está perguntando aonde você quer salvar isso. Então vamos procurar onde a gente quer salvar. No meu caso, eu tenho uma pasta própria minha aqui nesse computador, que não é meu, né, no caso, mas eu vou salvar aqui na área de trabalho para facilitar. Lembrem sempre de colocar o nome de vocês. Nesse caso, vocês não estarão fazendo em dupla, então é o nome só de quem fez mesmo. E colocar a turma, né, no caso de vocês, super de 04. Como teremos só esse arquivo, basta só colocar isso. Se quiserem, podem colocar a data também, apesar de que no próprio arquivo fica, né, escrita a data, mas se quiserem facilitar, pode já colocar aqui, né, que é a aula referente à aula do dia 18, né? Não que você vai ter feito no dia 18, mas é referente à aula do dia 18, tá bom? Barras não funcionam no nome, então vou tirar aqui e botar atrás, ok? O tipo é a apresentação do PowerPoint mesmo, mas vamos supor que vocês quisessem salvar em PDF, essa mesma indicação que eu estou dando serve também para Word, tá? Vamos supor que vocês querem salvar arquivo direto em PDF. Vocês vêm, clica aqui em PDF e salva. Minha recomendação, salvem sempre no formato editável. Word no formato do Word, PowerPoint no formato do PowerPoint. Se vocês precisarem de um PDF, vocês salvam como, né? Criam um novo arquivo e aí sim salvam em PDF, beleza? Depois eu posso mostrar isso para vocês também. Ok, então vamos criar um novo slide. Nesse novo slide a gente vai usar o slide de título, que é esse primeiro. Certo? Aqui vocês vão colocar para mim, né, primeira coisa, vocês vão ir no Google, né, vão pesquisar um tema do interesse de vocês, porque a gente vai simular uma apresentação de slide de um tema que é do interesse de vocês. Pode ser qualquer coisa, inclusive coronavírus, né, que é o assunto do momento. No meu caso, eu vou falar sobre Belo Horizonte. Então, aqui nessa primeira caixa, deixa eu voltar aqui. Novo slide título, né?
aqui ó, clique para editar um título, aqui é onde nós vamos escrever o nosso título, né, o nosso tema. Geralmente os alunos que são da área de saúde, enfermagem, radiologia, costumam colocar assuntos que têm a ver com a sua área de estudo, mas podem ficar à vontade para usar outra coisa. Aqui no subtítulo eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, pode ser o nome completo, enfim. E a turma também, né? Rádio 04M. Beleza? Depois de fazerem isso, eu vou querer que vocês troquem a fonte, mas eu vou deixar livre para vocês escolherem a fonte que quiserem. Então, a gente clica no título, seleciona, vem aqui e escolhe, né, uma fonte que a gente quer usar. Ok? Eu vou usar essa aqui. Não sei como é isso. Barcraft. Algo do tipo, vou usar essa aqui. Beleza. E aqui embaixo, né, vocês podem usar uma outra fonte diferente ou a mesma fonte. Mas se for usar uma fonte diferente, usa uma fonte que combina uma com a outra, tá bom, gente? Pra não ficar... Olha, imagina se fosse assim, ia ficar misturado demais. Use uma coisa que combina uma fonte com a outra. Beleza? Então, eu vou deixar aqui na Calibre mesmo. Aliás, né, a ideia é não usar Calibre, a ideia é usar alguma que não estava antes. Então, como estava em Calibre, eu vou deixar na Arial. Ok. Lembra que eu falei sobre o espaçamento entre linhas, porque às vezes fica colado demais? Aqui é um bom caso para poder mostrar isso para vocês. O meu nome está muito colado no nome da turma. Então, eu posso selecionar e vir aqui, ó. Desse lado, na parte de parágrafos, na página inicial, parte de parágrafos. Eu posso aqui, ó, aumentar o espaçamento. Ele não estava nem no 1, estava menos do que 1. Porque olha só, quando eu coloco no 1, ele aumenta um pouquinho. Vou deixar no 1, que já deu um espacinho que ficou melhor. Beleza. Nós começamos já a fazer a nossa capa. Então, baseado no assunto que vocês escolheram, vocês vão ir lá no Google e vão pesquisar uma imagem para a gente usar de capa, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para pesquisar, para o vídeo não ficar muito longo. Enquanto isso, vocês pesquisam os de vocês aí, tá? Pesquisa uma imagem bem legal que vai caber aqui na capa e que vai ficar bonito. E aí, gente, já salvou a imagem de vocês? Eu salvei a minha aqui na área de trabalho e eu vou ensinar para vocês como colocar isso de pano de fundo. No Word também tem essa opção, nós não conseguimos ver na última aula, mas é bem parecido com o que a gente vai fazer aqui, ok? Então, nós vamos lá na barra de menus, onde a gente tem a página inicial, inserir, ok? Design, pronto. Nessa opção aqui, nós vamos ter lá no finalzinho, formatar tela de fundo. Talvez o seu esteja com um nome um pouco diferente, mas vai ter alguma coisa sobre tela de fundo ou plano de fundo, tá? A gente clica aqui, vai aparecer essas opções. A primeira que é preenchimento sólido, ou seja, se vocês quiserem colocar uma cor de fundo, preenchimento de gradiente, né, tem aquele degradê, preenchimento com imagem ou textura. É esse que nós vamos utilizar. Então, vamos clicar aqui, ok? Ele automaticamente cobre a imagem com o slide, aliás, com essa imagem, né, essa textura, na verdade. Mas no caso, nós queremos usar uma imagem personalizada, que é a que a gente salvou, relacionada ao tema que vocês escolheram, né? Então, nós vamos lá, origem da imagem, inserir. Vai dar essas opções, perguntando se vocês querem pegar direto da internet ou se é do computador. Bom, no meu caso, eu salvei, né, na área de trabalho, então, de um arquivo. Então, eu vou, né, procurar, essa aqui é a minha mãe. Aí vocês vão na área de trabalho e vão procurar a foto, né, que foi salva. No caso, a minha é esse daqui. Beleza, foi inserida automaticamente aqui, né, já ajustou a minha imagem de fundo. Mas observem que a imagem ela tá com 100% de cor, né, não tem nenhuma transparência. Então, o que dificulta a leitura do texto que eu escrevi, porque é uma fotografia que tem muitas cores, branco, preto, né? Uma foto, inclusive, bem bonita de Belo Horizonte. Mas aí eu tenho que resolver isso. Ou eu coloco uma caixa embaixo, né? Uma faixa branca para poder aparecer esse texto. Ou eu posso colocar uma transparência nessa imagem. Se eu seleciono aqui o texto, ele sai daquela opção, tá? Se sair, é só selecionar, clicar na imagem de novo que volta. Então, um pouco mais abaixo de onde nós inserimos a imagem,
vai ter essa opção aqui de transparência. A gente clica nesse tracinho e arrasta, tá vendo? E ele vai gerando uma transparência até ficar totalmente branco. Então, nós podemos escolher aqui um nível de transparência que apareça a foto, mas também apareça o texto. Certinho? Pronto. Vou deixar o meu assim, até mais levinho que isso, para não brigar muito com o texto. Não sei se vocês vão estar visualizando aí, né, os mesmos tons e cores que eu visualizo aqui na tela, mas aqui tá bem clarinho, ok? Feito isso, nós podemos fechar aqui. Tá, mas vamos supor que vocês não quisessem usar a transparência, que essa imagem aqui ela tivesse sem transparência nenhuma. A outra opção que eu comentei era vir aqui em formas, pegar um retângulo e desenhar nesse retângulo uma faixa, tá vendo? Vocês poderiam colocar outra cor, né, como a gente já fez. Vamos supor que... Vou colocar um branco mesmo. Né? Tirar o contorno. Enviar para trás. Ele não vai atrasar a foto, porque essa foto ela não foi inserida como imagem. Ela está como plano de fundo. A diferença do plano de fundo e de simplesmente inserir uma imagem no slide é essa. Porque aqui, ó, eu clico, ela não move. Tá vendo? Opa, o texto sim, mas a imagem não move. Se eu insiro uma imagem sem ser pelo plano de fundo, ela ficaria livre, né? Como essa caixa de texto aqui. Ok? Essa é a diferença. Então, eu poderia criar uma faixa, né? Como essa, ou um pouco maior aqui. Colocar uma cor e vir, né, nessa transparência e modificar ela, né? Ela, design, formatar a tela de fundo, eu clico na imagem, né? E tirar a transparência. E aí ficaria assim. É uma opção. Nessa opção, inclusive, eu posso deixar uma faixa, né, para Belo Horizonte, copiar outra faixa aqui, menorzinha, enviar para trás também. E aqui colocar uma cor e na faixa de baixo colocar uma outra cor. Por exemplo, né, um tom sobre tom aqui. É uma opção. Não é muito bonito, né? E geralmente quando eu crio as minhas apresentações de slide, eu não utilizo fotos, apesar de que a nossa apresentação de slide que eu utilizo nas salas de aula, ela tem uma imagem. Porém, eu coloquei uma caixa de texto assim na lateral, onde eu escrevi o título e as outras informações. Assim é mais moderno e fica melhor do que a gente colocar uma faixa, né? Essa é uma opção também. Tipo assim. Lembrando que ele tem, né, aquela opção de centralizar, tudo bonitinho, para ficar tudo ajustado, ó, centralizado aqui no retângulo. Aí, nesse caso eu vou ter que enviar, né, o DI para baixo para ficar melhor esteticamente do que deixar só o muro aqui embaixo. Então eu clico aqui no DI, aperto Shift e Enter para poder enviar o DI para baixo. Para o RAD 04 não ficar colado no nome, eu faço a mesma coisa, né? No final da palavra aqui, muro, eu clico, aperto um Shift e Enter para o RAD 04 ficar embaixo. Particularmente eu gosto mais assim, só que aí essa imagem como plano de fundo ficou cortada, né? Se eu quiser ajustar ela mais para a direita, para a esquerda, eu não consigo. Então, nesse caso, seria melhor a opção de usar isso como imagem, não como plano de fundo. Então, já vai servir para mostrar para vocês como tirar. Caso eu coloque não gostei, quero tirar, quero inserir como imagem. Vamos lá ver como é que a gente faz, então. Vamos em Design, formato de tela de fundo e a gente volta aqui para o preenchimento sólido, ele vai voltar para o branco. Certinho? Bem simples para colocar preenchimento com imagem ou textura, né? E escolhe a imagem lá, inserir, para tirar preenchimento sólido. Tá, mas aí eu quero colocar a imagem ainda aqui, eu só não quero que ela fique de plano de fundo. Como é que eu faço? Vou inserir imagens, pego aquela mesma fotografia, coloco inserir. Ele preencheu com a mesma largura, né, que eu tenho do meu slide. E sobrou essas bordas aqui em cima porque ele não tem o mesmo padrão, né, formato de imagem do que o slide.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar ele para trás, para ficar atrás dessas duas caixas, ok? Porque aí eu consigo visualizar como ele vai ficar. Aqui eu vou clicar o Shift e a diagonal para aumentar o tamanho dela, tá vendo? Vem até aqui o final. E eu vou arredar um pouquinho, né? Arrastar um pouquinho aqui para a direita. Observe que dá a impressão de que esse slide aumentou, mas ele não aumentou, porque aqui a gente está no modo de edição. A foto que está pro lado de fora, quer ver? Ó, tá vendo? Não aumentou. Como que ficaria? Eu quero ver como isso ficaria no modo de apresentação. Eu venho aqui, clico nesse símbolo aqui embaixo, que ele vai ficar no modo de apresentação. Eu não consigo mostrar para vocês, porque o programa que eu estou utilizando para gravar essa aula está logo em cima, então eu não consigo mostrar, ok? Como eu comentei, né, eu estou com algumas teclas, algumas funções paradas aqui, mas vamos procurar por aqui, ó. Exibir. Será que seria uma exibição de leitura? Não, não é. Não é, mas apesar de não ser, dá para visualizar como ficaria também, né? Aqui, ó. Quando eu arrasto, tá vendo? Ele tá no modo que ficaria o slide. Não é exatamente assim, mas dá para visualizar. Não posso fechar, né? A gente aperta... Ah, tá sim, tá no modo de slide, só que ele não tá com a tela inteira. Então dá pra ver, ó. Só apertar pra cima e pra baixo, ok? E aí, pra sair da tela, eu aperto o ESC. Então é isso mesmo, modo de exibição de leitura, tá? A minha opção... eu acho que agora foi. Ó, ok. Agora funcionou do jeito que eu queria mostrar pra vocês, que é apertando o F5, ele já vai direto pro modo de apresentação. Se a gente ficar procurando onde está o modo de apresentação, a gente demora mais. Então é mais fácil apertar a tecla F5, para sair a gente aperta a tecla ESC, ok? Tecla ESC, que é escrito assim, ó. Deixa eu escrever aqui mesmo para vocês, né? O ESC, ele é escrito assim. É aquela tecla que fica logo em cima do teclado, ok? Beleza. Então, nós fizemos a nossa capa. Agora, nós vamos fazer mais um slide que teria texto. Então, nós vamos criar um novo slide. Não vai precisar, né, mudar o layout, mas se fosse preciso era só vir aqui. Mas não vai precisar porque é esse slide mesmo que a gente quer colocar. Eu vou continuar falando sobre Belo Horizonte, vou falar informações gerais. Esse vai ser o meu título. Lembrando que se você escrever no modo, né, normal, letras maiúsculas no início de frases, aqui no caso inclusive seria um G minúsculo, né? E quiser trocar para tudo maiúsculo, é só vir aqui nesses dois As, mudar para maiúsculo. Se eu quiser passar tudo para minúsculo, ou, né, primeira letra da frase maiúsculo, ou cada palavra com uma letra maiúscula. Ok? Vocês escolhem o estilo que vocês preferirem. Como eu estou trabalhando com título, eu vou colocar em maiúsculo. Inclusive o meu Belo Horizonte aqui, vou colocar em maiúsculo também. Aí, ó. Eu acho que fica melhor para título. E aqui eu vou pôr em itálico essas informações. Vamos deixar assim. Ok. Então eu vou lá no Google, vou pegar as minhas informações, selecionar o texto, copiar e colar para voltar aqui. Então eu vou dar uma pausa de novo para o vídeo não continuar ficando muito longo e vocês perderem tempo comigo, né, fazendo a pesquisa. Vocês fazem a pesquisa de vocês aí, eu faço a minha aqui e a gente já volta. Ok, voltamos, já salvei meu texto, espero que você tenha salvo o seu também. Então vamos continuar? Beleza, nós vamos clicar aqui para adicionar o texto. Essa bolinha que aparece aqui é uma bolinha de tópico. Por quê? Aí eu já vou dar uma dica para vocês. A apresentação de slide, ele não é feito para a gente inserir muito texto. Por quê? Fica cansativo para quem está assistindo. Normalmente quem está assistindo não vai parar para ler. Se parar para ler, normalmente ela não vai estar prestando atenção em você, né? E ela vai ler ali, vai tirar a atenção dela do que está falando. E da mesma forma fica difícil de usar como referência para a gente do que vamos falar. A ideia da apresentação de slide é duas coisas. Ser um suporte para quem está apresentando, né, para lembrar do conteúdo, ter uma linha, né, de raciocínio ali apontando, né, para o palestrante, enfim, para o professor. Então,
nesses casos, geralmente a gente faz muito uso de tópico, né? E textos pequenos. A outra função da apresentação de slides é também complementar, ser um complemento do que você está dizendo ou uma ilustração do que você está dizendo para quem está assistindo. Então, se vocês, não sei se vocês já assistiram aquelas apresentações do TED Talks, geralmente essas apresentações elas são cheias de imagem, muito pouco texto. Quando tem um título, uma palavra, ou está mostrando ali um esquema, né, um gráfico, alguma coisa assim do tipo. Porque a apresentação é para ser um apoio para quem está falando, né? E ser um complemento, uma ilustração para quem está assistindo, para ficar mais interessante, né, a sua palestra, menos monótona. Então, quando vocês forem fazer os slides de vocês, mesmo que seja para trabalho de escola, né, a gente vai fazer slides num padrão TED Talks, então vamos usar poucos textos. E usar textos somente quando realmente for necessário. Então, eu copiei um texto base aqui, né? Copiei do Wikipedia mesmo, só para usar nesse exemplo. Eu não vou trabalhar com tópicos, então quando eu clico aqui, eu posso já clicar no Backspace, que é aquela tecla maiorzinha, logo em cima do Enter, com uma seta para a esquerda, para poder apagar, né, a minha bolinha. Agora eu vou apertar um Ctrl V, que é para colar o texto. Outra coisa importante, se nós estamos fazendo uma apresentação de slide que é para nos dar um suporte, né, nos orientar no que a gente está falando, mas também é para ajudar a pessoa que está assistindo, né, a ter compreensão do que está sendo dito, esse conteúdo que vai ser colocado ali, esse conteúdo de texto, não pode ter a letra muito pequena, porque a última pessoa da fila pode ter dificuldades para ler. É o caso da nossa sala de aula, né? Eu sempre faço, quando nós estamos em sala, eu sempre faço esse teste. Eu deixo ali um tamanho de letra menorzinho e peço para a última pessoa ler. E geralmente a última pessoa tem dificuldade. Então, depende, lógico que vai depender do tipo de letra, mas no caso da Calibre, por exemplo, é sempre bom a gente usar tamanhos de letra acima de 35, 32, nessa faixa, para que facilite para as últimas pessoas, né, das últimas fileiras assistirem, e não somente elas, né, as pessoas que também têm dificuldade com a sua visão, né, alguma perda de visão. Ok, logo quando eu coloquei esse texto, ele já ficou no tamanho 28, porém, e aparentemente não tem muito texto, mas ele está gastando, né, quase a minha tela inteira, aqui, né, o meu slide inteiro. Se eu selecionar esse texto e colocar lá no que eu falei, de 35, olha o que acontece. O texto, ele continua dentro da minha caixa, mas a minha caixa aumentou significativamente de tamanho a ponto de sair fora, né? O texto, né, saiu da caixa, na verdade. Então, se a gente vê que a nossa caixa está aqui, o nosso texto teria que vir até aqui. Então, nós temos algumas opções. Primeira, que seria a melhor, que é resumir o texto e colocar as informações em tópicos, que é mais importante. Então, aqui, como eu estou falando de informações gerais sobre Belo Horizonte, eu colocaria primeiro tópico, capital de Minas, população 2.501.000, etc. e tal. Sexto município mais populoso do país, colocando em tópicos as palavras-chave, né, as informações-chave mesmo. Mas como aqui eu quero mostrar para vocês uma outra maneira, né, vamos supor que seja um texto que não desse para resumir mais, uma outra maneira de fazer isso, eu não vou colocar em tópicos, ok? Então, uma maneira de ter todo esse conteúdo com esse tamanho de letra no nosso slide seria duplicar o slide. Então, a gente clica aqui com o botão direito nessa nossa linha do tempo em duplicar slide, ok? Agora, nós temos 2 slides iguais. Aqui eu vou deixar uma parte de texto e aqui eu vou deixar uma outra parte, a continuidade. Então, vamos ver aqui o que seria a metade desse texto de forma que fique equilibrado a mesma quantidade de texto em um lado e outro. Eu vejo que a metade está vindo aqui, né? Populoso e o mais populoso de seu estado. Então, beleza. Eu vou tirar a partir do estado, né? Ponto final. Vou tirar essa parte do texto, ok? Então, eu deixei a primeira parte do texto aqui. O que eu tirei foi a partir da palavra com. Então, agora eu vou no meu segundo slide, né, na minha cópia, e vou excluir o que eu deixei no primeiro, né? É o município brasileiro até estado. E vou deixar a partir do com, que foi o que eu excluí no primeiro. Então, eu venho aqui, excluo a primeira parte e deixo a segunda, ok? Agora nós temos 2 tamanhos aproximados de texto
de forma mais equilibrada. Inclusive, dá para aumentar um pouco ainda mais o tamanho da letra, ou reduzir essa caixa, né? E colocar uma imagem ilustrativa aqui do lado de Belo Horizonte. Nesse, é sempre bom deixar uma área de margem também, tá, gente? Se eu diminuir mais aqui para colocar uma imagem maior, esse texto vai ficar muito grudadinho aqui, não fica tão bonito. É bom deixar mais ou menos o mesmo espaçamento em volta todo. Então, esse daqui, por exemplo, eu não aconselharia fazer esse tipo de coisa. Mas esse aqui que tem menos texto, ó, fica melhor para a gente reduzir e tem mais espaço para colocar uma imagem, né? Então, eu já até reduzi ele aqui. Ele está alinhado da esquerda para a direita, textos alinhados da esquerda para a direita, fica melhor a leitura. Mas quando a gente tem pouco texto, nós podemos também colocar ele centralizado, ok? Porque assim não fica com esses vagos, assim, de forma estranha. Então, eu vou selecionar meu texto, volto à página inicial, centralizo. Essas letrinhas que ficam sobrando, um E, O, no final de palavra, a gente chama de viúva, né? Que ela tá ali sozinha, fica até perdida. Então, normalmente a gente manda ela para a linha de baixo. Então, a gente aperta um Shift, Enter, ok? Vê se não fica melhor assim. E a gente faz a mesma coisa aqui e nesse aqui também. Pronto, agora está melhor organizado. Todas essas palavras que estão em azul com essa linha embaixo, né, esse sublinhado, significa que são links. Não sei se vocês lembram disso, mas nós vimos isso no Word. O que a gente faz? Seleciona em cima delas e clica em remover link. Ok? Vocês podem remover aí um por um. Vou dar uma pausa e a gente volta com tudo já removido. Ok, removi tudo, né? E eu vou tirar esses números aqui no final também, que não vai servir de utilidade. Isso é só para mostrar a referência do site de onde eu tirei. Veio junto, né? Não tem nada a ver com o que a gente está usando aqui. Aqui eu também posso deixar centralizado, né? Beleza? E esse título também acho que vai ficar melhor centralizado. Ok? Lembrando que aqui nós vamos inserir uma imagem. Aqui sobrou um espaço, então talvez seja melhor diminuir essa caixa para ele ficar também mais centralizado ali. Como aqui eu estou utilizando essas cores, né, para poder enfeitar o nosso slide, eu vou copiar uma dessas cores e vou colar aqui, ó, para fazer isso aqui, ó, para usar de fundo, né, como se fosse uma faixa, para criar um destaque para o nosso título, beleza? Ok, e aqui nesse título eu vou usar a mesma fonte que eu usei nesse título de Belo Horizonte, para ficar tudo uniforme, que foi essa Bahranscript, alguma coisa do tipo. Então vamos lá, selecionar, colocar a mesma fonte que foi utilizada. Lembra, aqui olha, observem, fontes usadas recentemente, as duas que eu usei lá na capa já estão aqui. Olha, quando eu troquei a fonte, alterou o tamanho, né? Então eu venho aqui e altero o tamanho da minha faixa também. Certinho? E o texto aqui, ele tá na Arial. Então todo o meu texto também eu vou colocar na Arial. A recomendação que eu tenho, olha, quando eu uso Arial, ele também mudou o espaçamento aqui, né? Eu posso tanto subir esse texto para cá, mas observe que tem umas palavras meio soltas aqui, não fica tão legal, então eu posso diminuir um pouco, né, para ver se vai caber, ó. Aí, ó, coube, ficou melhor, né? Então, beleza, eu diminuo e coloco aqui no centro. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o Arial, provavelmente também vai ultrapassar, né, o tamanho, então eu já vou colocar no 32 também, que foi o mesmo tamanho que eu coloquei lá no outro. A dica que eu quero dar aqui agora, inclusive tem umas viúvas aqui, tá vendo? Beleza. Com, possui, isso melhora a leitura. Aqui o com uma é maior, né? Então não precisa. A dica é, usem as mesmas fontes no slide inteiro. É recomendável, isso é uma dica de design, né? Para ficar mais organizado e esteticamente melhor, usar no máximo 3 fontes em algum produto, seja um cartaz, um slide, mas, sinceramente, eu recomendo ainda usar 2, né? Uma para o título e outra para texto. Usar 3 somente caso tenha necessidade mesmo de usar alguma outra para criar algum destaque ou alguma coisa assim. E também é recomendável que se use o mesmo tamanho para tudo, ou seja, todos os títulos vão ter esse tamanho aqui, 44, todos os textos desse slide vai ter o tamanho 32, tá bom?
Então, vamos lá, inserir imagem. Inserir imagem e eu boto a imagem aqui. Ai, mas vamos lá, essa imagem está muito grande, eu não quero ela toda, não vai caber. Então, o que eu faço? Seleciono essa imagem, vem aqui, ó, formato de imagem, tá vendo? Eu consigo cortar a minha imagem. Aí ele vai dar essa opção aqui, em que eu posso arrastar, onde eu quero deixar de imagem, né? O que tá de cinza é que vai ser tirado, o que tá mais colorido, mais vívido é o que vai ficar, tá? E não sei se vocês lembram, mas o espaço que eu tenho aqui, né, nessa lateral, ele é mais na vertical. Então eu vou inclusive tirar essa árvore, porque vai ficar só um pedaço de árvore, não vai ficar bom não. Vou deixar assim, fazer mais compridinho. Vamos ver se vai ser suficiente, né? O sol mais ali no cantinho. Depois de decidir como eu quero cortar, eu aperto o Enter para finalizar. Opa! Aperto cortar de novo, o Enter não funcionou. Beleza? E aí eu posiciono, mas ainda ficou grande, né? Então eu vou cortar mais um pouco. Ou eu posso redimensionar. A gente vem aqui, aperta o Shift e diminui. Essa é uma opção também, tá? Ou se vocês quiserem cortar mais. Olha que interessante. Além da questão do alinhamento, ele mostra os espaçamentos que estão sendo criados iguais. Esses vermelhos são do alinhamento, mas esses outros vermelhinhos que aparecem aqui, ó, nas laterais, com setinhas, ele está indicando que o tamanho desse lado esquerdo é o mesmo do tamanho do lado direito. Isso é muito legal. E a mesma coisa, essa linha cinza também que está tracejada na vertical, faz a mesma coisa. Ok. Vamos diminuir um pouquinho também essa caixa. E aconteceu com alguma coisa, né, com a minha barrinha. Ah, não, aqui não tem. Inclusive, como aqui já tem o título, eu não preciso do título aqui de novo. Fica mais limpo se eu apagar. Então, a gente seleciona e aperta Delete. Olha, fica bem mais limpo. Eu consigo, inclusive, deixar o meu texto mais assim. Aí eu posso voltar com aqueles cortes que eu fiz, né? Ajustar o texto. Mandar as viuvinhas para baixo. Ok. Certinho. Aí agora eu centralizo ele no meio do slide. E agora eu vou ganhar, né, espaço para aumentar essa foto. Deixa ela maior. Inclusive eu posso colocar ela preenchendo o meu slide todo, né? A lateral toda. Só ficaria melhor se eu cortasse um pouquinho mais aqui do lado, ó. Vamos lá, para poder ter mais um espacinho, né? Olha, tá vendo que o texto tá ali embaixo? Ele mostra aqui que eu tô cortando, ó. Eu preciso só de um pouquinho assim para não ficar muito colado. Aí eu vou lá, aperto em cortar de novo, cortou. Ficou muito bom. Assim, simples, mas bom. A gente não precisa exagerar muito nas apresentações de slide. O slide ele precisa ser organizado, legível e que não incomode visualmente. Não precisa ser uma super apresentação. É melhor a gente fazer menos do que fazer demais e ficar ruim. Ok, feito isso, eu vou ensinar mais uma coisa para vocês, mais duas coisas para vocês. Três, na verdade. Inserir imagem a gente já fez, né? Então, inserir vídeo, inserir áudio e transição de slides e a nossa aula acaba. Não vai demorar muito mais não. Mas pensem só, uma aula que duraria 4 horas em sala de aula vai durar menos de 2 horas. Se Deus quiser. Vamos lá. A gente vem aqui, novo slide, ok? Nesse caso, a gente não precisa dessas caixas, então a gente pode colocar aqui em branco. Vamos em inserir e lá no finalzinho vai ter a opção vídeo, ok? E aqui a gente vai colocar vídeo em meu PC. Normalmente os computadores eles vêm com alguns vídeos, eu não sei se esse daqui vai ter. Será? Bom, vou baixar um vídeo pra gente colocar, ok? E você vê se tem algum vídeo aí no seu computador. Se não tiver, arruma um vídeo ou baixa um vídeo pra gente poder inserir e fazer essa tarefa, beleza? Já volto. Pronto, gente, desculpa, eu não tinha conferido se eu tinha um vídeo aqui no computador, agora eu tenho até 2 opções. Bom, vamos lá.
Eu vou escolher esse daqui, é um vídeo de uma banda que eu gosto muito. Beleza, eu escolhi, né, tava lá em downloads, caso de vocês talvez estejam na área de trabalho, meus vídeos, enfim. E coloco para inserir. O vídeo ele vai ser inserido, nesse caso aqui, como é um vídeo pequeno, ele foi inserido num tamanho que não ocupa a tela inteira, mas eu tenho a opção de apertar o Shift também, ó, e colocar, né, ele ocupando toda a tela. Ele tá preto, né, porque o vídeo não está sendo reproduzido, mas aqui embaixo nós temos o player, né, aqui a gente consegue executar, aqui a gente vê o tempo de música, para retroceder, para avançar, e inclusive alterar o áudio direto aqui do slide, sem precisar mexer no computador. Então, aqui quando eu dou um play, ó, começa a ser reproduzido. Tá vendo? A gente consegue ir, né, modificando. Eu consigo tanto ir arrastando, né, procurando onde está a minha cena, onde eu quero, quanto ir apertando assim, ó. Ou por aqui, que ele vai avançando, mas é bem pouquinho, né? Demora demais. E por aqui. Esse daqui é mais quando você quer parar um ponto muito específico, né? A gente consegue ir avançando, retrocedendo, beleza? Se a gente apertar o nosso F5, a gente vai direto para a primeira página, né? E aí quando chega aqui no vídeo, a gente passa o mouse, aparece um outro player, né? Tem um player, não é igualzinho aquele, mas aparece de novo. Aqui a gente tem o play, tem a opção do volume. Para sair, só apertar o ESC também, ok? A outra coisa que a gente vai fazer agora, novo slide, em branco, nós vamos inserir agora uma música, beleza? Já vai aí inserir, lá do lado de vídeo a gente tem a opção de áudio. Então já prepara a música de vocês aí pra gente poder inserir, beleza? Áudio preparado? Então vamos lá. A gente vem aqui, né, como eu comentei, inserir, do lado de vídeo, a gente tem a opção de áudio. A gente pode tanto pegar um áudio que já está no computador, quanto gravar. Se a gente colocar a opção de gravar áudio, ele vai aparecer, né, o gravador aqui, ó. E quando eu clico aqui, ele começa a gravar o som da minha voz, né, do que está sendo dito. E aí fica inserido o que a gente falou, é uma opção. Mas no nosso caso, a gente vai inserir um áudio que está no computador. Então a gente vem áudio em meu PC. Vai abrir também uma pasta perguntando aonde, né? Tá lá em downloads. A única música que eu tenho salva é essa daqui. E eu coloco inserir. Novamente, tem um player semelhante, né? Ok? Mas quando nós vamos reproduzir, aqui tá o vídeo, né? A gente vê o play aqui. No do áudio também não vai aparecer aquele símbolo, mas vai ter o áudio. Quando eu clico a primeira vez, aparece o símbolo. Quando eu clico a segunda, ele começa a tocar o áudio, tá? E aqui eu tenho o player. Esse símbolo nem sempre ele aparece. E tem como você movimentar, ó, colocar ele em outro lugar. Caso ele vá aparecer, a gente incomode, né? Geralmente, quando eu coloco ele na capa, ele não aparece. Mas nesse caso aqui, ele apareceu. Vamos ver de novo. Ele continua lá. Então, é isso, gente. Essas são as principais ferramentas que você precisa saber. Para finalizar, é a transição de imagens. Normalmente, nos slides atuais, a gente não costuma usar a transição, mas é bom vocês saberem da existência dele e como que funciona. A transição de imagens são aqueles efeitos que quando nós passamos um slide para o outro, acontece alguma animaçãozinha ali, digamos assim. Normalmente eu recomendo não usar ou usar muito simples, que eu vou mostrar agorinha para vocês. Eu vou colocar aqui a parte de Belo Horizonte. Aí aqui a gente tem página inicial, inserir, design e transições, ok?
O que eu recomendo de usar, caso resolva usar, é o esmaecer. Porque o esmaecer, ele é mais natural, não faz muito auê, digamos assim, né? Tá vendo? Ele é uma transição mais suave, mais leve, até mais elegante. A gente consegue visualizar selecionando, geralmente ele já aparece. Se não aparecer o modo de transição, é só selecionar e clicar aqui em visualizar, que ele vai mostrar como ficaria, né, essa transição. Esse é o esmaecer que eu comentei, né? Ele meio que mescla uma tela com a outra. Mas nós temos várias transições, eu vou colocar uma transição diferente em cada slide. E para vocês, na atividade aí, eu quero que vocês também colocam um efeito de transição em cada slide. Gente, isso não é legal de fazer para a vida real, mas para essa atividade eu peço que vocês façam isso, tá? Então vamos lá, no primeiro eu vou colocar barras, vou colocar uns bem breguinha pra gente ver. Se a gente clicar aqui, ó, nessa setinha, a gente consegue ver outros. Xadrez. Olha, quando a gente aplica um efeito, aparecem essas estrelinhas, tá vendo? Quando não tem efeito, não aparece estrelinha. Aqui, como tem vídeo, aqui tem áudio, ele também tem estrelinha, indicando que tem alguma coisa multimídia ali, né? Colmeia. E nesse aqui eu vou colocar mais um. Deixa eu ver esse. Ah, beleza, pode ser. Então, ok, nós já temos efeitos em todos. Como que vai ter que ficar a atividade de vocês? Ela vai ter no total de 6 slides, ok? Primeiro slide, vocês vão desenhar esse trenzinho para mim usando as formas. E tem mais uma coisa. Quando eu clico aqui, ó, a minha forma ela é solta. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês selecionem somente o trenzinho, tá vendo? Ok? A fumaça também inclui, então aperta um Shift para selecioná-la também. E eu quero que vocês agrupem, tá? Aqui, ó, no formato de forma, vem aqui em agrupar e coloca agrupar, ok? Também tem a opção aqui, apertando com a tecla direita, ó, também tem lá o agrupar e desagrupar. Por que isso? Vamos supor que, né, o céu ele tá ali fixo, o nosso trenzinho tá sendo utilizado, né, tá andando. Se a gente apertar aqui, ó, pra frente, pro lado, tá vendo? Eu acabei, na verdade, agrupando também a nuvem, né? Não era para agrupar. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Aí desagrupou tudo. Então, na hora de selecionar, ó, a gente tira ela, ok? Aperta o botão direito e agrupa, ok? Na verdade, isso eu falei que dá para mover, né? Só para mostrar para vocês que fica agrupado, mas a ideia de agrupar é justamente para quando você encostar, né? Vamos supor que acidentalmente você encosta aqui e arrasta assim, ó, não sair misturando ou sair muita forma, ele vai continuar perfeitinho. Então, nesse caso de proteção, vocês poderiam agrupar a imagem toda, né? Incluso ali o sol, as nuvens, enfim. Eu quero que vocês façam um trenzinho para mim, escolham as cores que vocês quiserem. Se quiser fazer ele um formato um pouco diferente disso, fiquem à vontade. Mas façam um trenzinho usando as formas, né? Que é a página inicial, formas. No segundo slide, vocês vão escolher um tema e vai colocar um título, o nome de vocês na parte de subtítulo e a turma e inserir uma imagem. Vocês podem usar tanto o inserir imagens e recortar ou enviar para trás, né? Como aqui eu fiz, né? Tá vendo que eu coloquei a imagem lá para trás? Ou vocês podem selecionar essa imagem em formato de imagem e recortar. Ou vocês podem usar aquela outra opção, que é design, formato de tela de fundo e inserir aqui, ó, preenchimento com imagem, escolher a imagem, por aí vai, como a gente fez. No segundo slide, vocês vão colocar um título e um texto, tá bom? No quarto slide, vocês vão colocar um texto, a continuação do texto anterior e uma imagem na lateral. No quinto, vocês vão inserir um vídeo e no sexto vão inserir um áudio, beleza? Essa é a nossa atividade de PowerPoint, a nossa aula está terminando. E aí, para finalizar, a gente vai salvar. Na verdade, o ideal é toda vez que a gente termina um slide, salvar ele, para não correr o risco de perder. E beleza, quando a gente aperta aqui em salvar, como a gente já tinha salvo antes, logo no início, ele está salvo no modo de edição. Mas agora eu quero que vocês salvem para mim também no modo PDF. Então, o que a gente vai fazer? Vamos em arquivo, salvar como, procurar. Na mesma pasta que você salvou o outro, vocês vão selecionar aqui, ó, tem o nome, deixa o mesmo nome, tá? Na verdade, vocês podem até
escrever na frente da data, vocês podem escrever assim, ó, fechado. Fechado significa o quê? O arquivo fechado não tem como editar. O formato PowerPoint tem como editar, é editável. Aqui em tipo, vocês vão clicar e vão selecionar PDF, ok? E vão clicar em salvar. E, geralmente, quando o PDF é salvo, ele já abre, né, mostrando como que ficou esse PDF. Isso vai depender da configuração de computador para computador. Aqui já está configurado para isso. Então, agora ele salvou em PDF, né? Eu consigo visualizar, só que deu uma travadinha aqui. A gente consegue visualizar as páginas. Pode ir também mudando, né, as páginas por aqui, né? Quando a gente aperta aqui, ele vai mudando. O PDF provavelmente ficou muito pesado, então ele fica... começa a travar, né? A gente pode mudar as páginas por aqui, ou pela barra de rolagem, que vocês já conhecem, ou digitando o número da página, fica aqui. Nesse caso, o meu PDF está sendo aberto pelo Adobe Acrobat Reader DC. Se vocês precisarem desse programa, é só ir aqui no Google Chrome, ou em qualquer outro navegador, né? Firefox, Internet Explorer. Eu recomendo usar ou Google Chrome ou Firefox. Se você não tiver nenhum dos dois, use Internet Explorer para fazer o download de algum desses dois, eles são gratuitos, tá? E se vocês não tiverem um leitor de PDF, é só digitar isso aqui, ó, Adobe Acrobat. Já até apareceu ali, né? Reader DC, esse é o nome. E aqui, logo no início, geralmente, né, no getadobe.com, né, getadobe.com, vocês vão clicar em download do Adobe Acrobat Reader. A página vai estar em português, tá? E vai ter a opção aqui de fazer o download, ó, fazer download do Acrobat Reader. E é só clicar aqui, que essa é a versão simples, né, e ela é gratuita. Essa versão aqui, que é o Pro, ela é paga, né, esse trial significa que é a versão de teste. Mas não precisam usar esse, é só baixar esse aqui e fazer download do Adobe, do Acrobat Reader, que vocês vão conseguir ler todos os PDFs que aparecerem, que vocês fizerem download e precisarem usar, tá? Se o arquivo ficar muito pesado, eu vou até conferir agora como que ficou o meu. Vamos na área de trabalho. Olha, esse aqui ficou, não ficou tão pesado. O PDF ficou 442 KB, né? Isso é menos de 1 mega, então tá leve para enviar. E aqui ficou um pouquinho mais pesadinho, né? 25.000 KB. Ou seja, 25 megas. 25 megas geralmente a gente não consegue enviar por e-mail. Então, o que acontece? Normalmente o máximo é 12, 18. O que vocês vão fazer para mim? Para o meu e-mail, vocês vão enviar o PDF, ok? E esse PowerPoint, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar nesse site, wetransfer.com. Aqui vai ter a opção, leve uma versão gratuita. Vocês clicam aqui, ok? Aqui vocês vão clicar em adicionar ficheiros. Vai procurar onde está salvo, né, o PDF. O PDF não, o PowerPoint. Seleciona o PowerPoint. Se quiser pode selecionar e enviar o PDF junto também, tá? Mas de preferência envie esse aqui por e-mail, o PDF que está mais leve. E o PowerPoint pelo WeTransfer. Vocês vão selecionar, clicar em abrir. Ele vai aparecer lá. Vocês vão colocar aqui no primeiro o endereço de e-mail pela qual vocês querem enviar. Pela qual não. E-mail que vocês querem enviar, né? Então é camilafrade.ensino@gmail.com. E aqui embaixo é o e-mail de vocês, tá? Aqui, ó, o teu e-mail. Aqui, se vocês quiserem escrever uma mensagem falando em anexo ou alguma observação que vocês queiram fazer, é só escrever aqui e clicar em transferir. Ele vai começar a carregar, né? Quando der o 100%, é porque foi enviado. Como é um arquivo muito pesado, isso provavelmente vai demorar alguns minutinhos para ser feito, tá bom? Eu vou cancelar, né? Não vou enviar o arquivo para mim mesmo, mas aí quando estiver pronto, ele vai dar que foi enviado, que foi concluído. Qualquer dúvida em relação ao WeTransfer, vocês podem voltar nesse vídeo e ver de novo. Ou qualquer outra dúvida que não esteja explicado no vídeo, que não tem como voltar para vocês verem como fazer algo, é só me mandar por e-mail que eu vou responder para vocês. Ou, como esse vídeo também vai estar, né, no YouTube, vocês têm como fazer
os comentários aqui abaixo, eu posso responder diretamente, tá ok? É isso, nossa aula de hoje finalmente acabou. Falei que daria menos de 2 horas, consegui esse feito, mesmo falando muito. Deu 1 hora, vai dar 1 hora e 40 minutos. Tá bom, né? Uma aula de 4 horas feita em 1 hora e 40. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí bem rapidinho. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo, me mandar um e-mail ou fazer um comentário aqui abaixo, que eu vou ficar atenta para responder vocês. E sexta-feira nós temos aula de Excel, ok? A nossa primeira aula. Lembrando que a segunda aula será segunda-feira, né? Mas caso a gente tenha uma prorrogação desse tempo, né, nas nossas casas de quarentena, a aula provavelmente será também desse mesmo modo. Então, sexta-feira a gente tem a primeira aula de Excel, segunda, seja presencial ou online, vocês vão receber essa resposta da coordenação. A gente vai ter a segunda aula de Excel. Vou fazer novamente vídeo, mas vou fazer mais cedo dessa vez, porque demora um tempinho para gravar e até eu enviar para vocês, né? Às vezes vocês têm disponibilidade de tempo somente no dia que seria o dia de aula, de manhã ou à noite. Então, para facilitar, eu vou gravar esses vídeos bem cedinho, para ainda de manhã já estar liberado para vocês estudarem. Acabou que eu falei que eu ia cancelar o arquivo, né? O arquivo já foi até enviado. Então é isso. Para finalizar, eu quero que vocês façam essas atividades aqui. Elas estão na apostila. Essa daqui primeira, na página 151. Essa é a página do apostila da enfermagem. Provavelmente da radiologia não vai ser a mesma página, mas vai estar por aí. Vai estar ali mais ou menos no meio da apostila, vocês procurem. É para fazer a atividade do 1 ao 5. Vocês vão observar que é uma atividade sobre o Word. Então ela é uma revisão já do que a gente viu na última aula. E essas segundas atividades aqui, elas são referentes ao PowerPoint, página 172, para fazer a 1, a 2, a 3 não precisa, tá? 1, 2, 4, pula a 5 e faz a 6. 1, 2, 4, 6. E na página 173, para fazer a 1 e a 6, ok? Aqui do Word, 1 ao 5, e aqui somente essas que estão anotadas. São atividades muito fáceis, múltipla escolha, a maioria delas, e essas vocês podem me mostrar até segunda-feira mesmo. Se for presencialmente, vocês levam a apostila. Se não for presencialmente, vocês tiram uma foto e enviam para o meu e-mail. Beleza? Combinado? Então é isso. Aproveitem bem essa quarentena, não para fazer bagunça, né? A ideia é a gente se recolher para não transmitir nada para ninguém, nem para, né, recebermos uma doença. Mas aproveite esse tempo para estudar direitinho, para poder praticar essas atividades e também colocar em ordem tudo que for preciso. E quando eu tiver notícias sobre a prova, também vou falar para vocês, tá bom? Beijo e até sexta-feira.